Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente juntinhos. Depois de algum tempo. Ah, que a graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós. E eu fiquei algum tempo fora, das redes sociais, porque eu estava me preparando para uma cirurgia. E então agora eu fiz a cirurgia e estou me recuperando dela, com a graça de Deus, porque muitos podem pensar, mas o Senhor não pode fazer um milagre? Pode, claro. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Inclusive ele diz, operando eu quem impedirá. Ninguém pode impedir o agir do Senhor, mas Ele faz do jeito dele, como Ele quer. E muitas vezes a gente quer que o Senhor faça do nosso jeito. Eu posso dar testemunho de mim mesma, porque eu relutei muito em fazer a cirurgia, porque eu queria que Jesus fizesse. Maravilha, Ele pode. Ele podia me tocar como Ele tocou no leproso, na mulher do fluxo de sangue, Ele ser tocado pela minha fé e eu ficar curada. Ou como cego, né? Mas o Senhor fez do jeito dele. Mas eu custei para entender isso. Eu queria do meu jeito. E quando então eu percebi, inclusive naquela passagem que eu conheço há anos, mas que quando o Espírito Santo ele toca mesmo e convence, que o Senhor Jesus, muito angustiado, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, quando eu ouvi aquilo, que eu já ouvi várias vezes, mas quando eu ouvi aquilo, entrou tão forte, tão... Não sei explicar, às vezes a gente não sabe explicar as coisas de Deus, né? Porque papai falou que a gente não ia entender muitas coisas, né? São mistérios de Deus. Mas o Senhor falou para mim que era do jeito dele, né? E é através dessa palavra, então, que o Senhor Jesus falou: Pai, o próprio Filho de Deus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu entendi que não tinha que ser feita a minha vontade, mas a de Deus. E eu questionei muitas vezes isso. Eu ficava perguntando por que eu não podia receber o milagre, por que eu não podia, de repente, num culto ser cheio do Espírito Santo e sair pulando e falando em línguas e ser curada, ou que eu fosse tocada pelo poder de Deus e levantar, enfim. Eu creio nesse Deus maravilhoso. Eu sei que o Senhor pode isso. Eu sei que Ele pode. Mas é do jeito dele, com cada um de nós. Nós não mandamos em Deus. E essa gente quer mandar em Deus. E a gente quer coisas, né? Então, quando entrou assim, eu entendi que era do jeito do papai. Então eu fui para a cirurgia. E quando eu entendi isso, eu chorei muito, disse: Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu quis do meu jeito e é do teu. E então eu abri o YouTube para cantar louvores para o papai, pedir perdão e pedir ajuda para ele, para que tudo fosse certo na cirurgia, que tudo, desse tudo bem. E eu abri o YouTube e apareceu aquela música da Isla, em que ela diz assim: Oh Jesus, mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito
E agora um milagre sou eu. Ai, aquela, sabe, de confirmação, né? Não é do meu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. E Ele faz conforme Ele quer. E a minha situação em que eu me encontrava era tão delicada, a cirurgia que eu fiz, que mesmo pela medicina, foi um milagre. Os médicos disseram foi um milagre. É, mesmo para eles, médicos, foi um milagre. Então, eu só posso agradecer ao Senhor por isso. E eu estou compartilhando com os irmãos essa minha proeza, né? Porque eu queria que fosse do meu jeito. E muitas vezes tu daí do outro lado pode também estar querendo que seja do teu jeito. E não é do nosso jeito. É do jeito do Senhor. Nós temos que respeitar isso. E em tudo dar graças. Eu estou me recuperando, o papai está comigo. Não é fácil, né? É uma recuperação dolorosa, difícil, né? Mexer com ossos, né? Mas eu tô feliz, porque Deus me mostrou algo lá na frente que, nossa, é muito maravilhoso. E é para quem crê. E eu tô ansiosa, né? Eu não devo, né? Porque a palavra diz assim, só lança a tua cidade sobre o Senhor. Mas eu quero dizer assim, no bom sentido, né? Assim, contando as horas e os dias para que chegue lá na frente o que Ele me mostrou, né? Para mim. E aí eu quero também falar para vocês que aconteceu duas coisas, aliás, três, né? Fora essa revelação, aconteceu mais uma coisa assim, muito extraordinária no hospital, né? Após a cirurgia, então eu fiquei 6 dias no hospital. E nesses 6 dias, 2 dias, quase 3, eu não lembro bem, eu tomei medicamentos muito fortes. E depois eu não tomei mais. Porque apesar das dores, os remédios me faziam muito mal pro estômago. E então eu não tomava os remédios. Eu tomava o antibiótico, né? Anti-inflamatório. Eu tomava aquele anticoagulante, né? São remédios que preciso. Mas os remédios fortes para as dores eu não tomava. Morfina eu não tomava mais. E os remédios que eles me traziam, eu vou confessar que eu não tomava. Porque doía muito meu estômago e eu fingia que tomava. Eu botava embaixo da língua e quando eles iam embora eu tirava debaixo da língua e botava fora. Eu não estou dizendo para vocês fazer isso e eu não estou me gabando de ter feito isso. Me perdoe se alguém entendeu dessa forma. É que doía tanto meu estômago que eu fazia isso. E eu não conseguia comer. Eu tinha náuseas por causa dessa dor no estômago. E eles queriam me dar mais e mais remédios, então eu fingia que estava tudo bem. E eu clamava ao Senhor, Pai, o Senhor fez a ferida, o Senhor liga. E é o Senhor que vai me dar o conforto, é o Senhor que vai tirar essa dor. E eu orava ali, mas eu não tomava medicamento algum. A não ser esse que eu disse, anticoagulante, antibiótico e anti-inflamatório só. Nada que me deixasse em órbita ou vendo bichinho. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero compartilhar algo muito tremendo com vocês, mas que vai ser assim, dentro do que eu posso falar. Deus me mostrou no hospital o que o inimigo faz com as pessoas que ficam muito tempo na internet. O muito tempo que eu digo é várias horas, vendo algo. Ou aquelas minisséries de desenhos, principalmente chinês, japonês, coreano, sei lá, aquelas minisséries que tem
Inclusive, eu não vou citar nomes aqui para não dizer que eu tô falando contra, mas pessoas já ouviram. Aquelas minisséries de lutas e de espíritos, de coisas assim. E também jogos, né? As pessoas entram em jogos. E Deus me mostrou o que o inimigo faz na mente das pessoas depois que elas param de ver essas coisas ou jogar esses jogos e tentam dormir. Deus permitiu que eu visse, sentisse na minha pele, no meu espírito, no meu corpo físico, o que uma pessoa sente depois quando ela precisa e tenta dormir. E depois quando ela dorme, o que ela vê. E ela quer acordar do sonho e ela não consegue. Porque o que ela viu aquelas horas todas fixa na mente de um jeito que o inimigo é como se ele prendesse aquilo que ela viu e que ele torna algo tão mais avançado do que a internet pode mostrar, que eu não posso descrever para vocês. E eu posso dizer para vocês como João falou, que ele viu coisas na ilha de Patmos que ele não poderia descrever. E é exatamente isso que eu não posso descrever, o que Deus fez eu ver, mas Ele me fez entender que quem fica muito tempo na internet vendo seriados, vendo filmes de coisas que são todos os dias, como os adolescentes gostam de ver, só que Ele não me mostrou só adolescentes, Ele me mostrou pessoas de idade também, e jogos. E como ele age na mente da pessoa quando ela está dormindo e a pessoa quer acordar daquilo, porque aquilo é como um sofrimento, é como se a pessoa estivesse sofrendo tanto que eu me acordava chorando e dizendo: o que é isso, Senhor? O que é isso, papai? O que significa isso? Então, quando Deus me mostrou, me revelou, eu não consigo passar para vocês, como disse João, eu não consigo colocar em palavras, mas eu posso dizer para vocês, cuidado com a internet. Sabe o que é a melhor coisa para ocupar nossa mente? É a palavra de Deus, louvores, pregações, porque nós temos a mente de Cristo e quem tem a mente de Cristo, o inimigo não domina. Ah, tu é uma fanática. Não. Pode ver um filme? Pode. Claro. Tu pode ver um filme, com certeza. Deus não vai ficar bravo, não, se tu ver um filme. Claro, não vai querer ver um filme demoníaco também, né? Que tem demônios, que coisa, até vai sonhar com isso, vai passar mal, né? Ver um filme bom, um filme saudável, um filme policial, um filme romântico, sei lá, mas veja alguma coisa que não seja tão pesado. Mas cuidado com aquilo que é constante, cuidado com aquilo que é todo dia, que é viciante. Eu tenho que ver aquele desenho, eu tenho que ver aquele seriado, eu tenho que ver isso, eu tenho que jogar aquele jogo. Cuidado, cuidado. Aí Deus me mostrou que quando as pessoas querem acordar, elas não conseguem e elas ficam numa agonia, numa coisa, e aquele choro, quando eu acordava chorando, parecia que eu estava me libertando de alguma coisa quando eu acordava. Então Deus me mostrou que essas pessoas não querem dormir, para não sentirem isso, para não vivenciarem isso, elas não querem dormir. Então elas ficam acordadas vários dias, lutando contra o sono para não dormir, mas quando elas dormem isso acontece. E por isso que está entrando a depressão, por isso que está entrando o suicídio. Cuidado, gente. Eu não estou falando aqui, essa mulher tá louca. Não, foi uma revelação de Deus. E quem é de Deus entendeu o que eu estou falando. Não é como tu entrar ali no Facebook e lançar uma palavra, uma pregação, ou ouvir uma pregação, ou ouvir um louvor. Não! É isso que eu estou falando, algo contínuo, algo que a pessoa se vicie naquilo. É tremendo, é horrível, é aterrorizante o que Deus me fez ver.
mas que eu não consigo botar em palavras, eu não consigo descrever, porque é horrível demais. Mas eu sei que isso transtorna as vidas, as pessoas não querem dormir para não sentir isso. Porque é como se ficasse presa, a mente, o cérebro fosse dominado e elas querem acordar e não conseguem. Então elas não querem dormir para não sentir isso. E isso está gerando doenças psíquicas, coisas terríveis nas vidas. Cuidado com a internet. Tu que é adulto, tu que tem filhos, tu que tem adolescentes, cuidado com a internet. E a terceira coisa que Deus me revelou é que quando eu cheguei do hospital, eu agradeci ao Senhor por ter ido, por ter voltado, né? Porque eu poderia ter partido na cirurgia. Tem gente que vai fazer uma cirurgia de qualquer coisa simples e parte. E eu fui fazer algo tão minucioso e voltei. Então eu acredito que Deus deixou eu voltar para que eu possa falar ainda, pregar o evangelho, falar coisas, né, do reino, cantar para ele, enfim, fazer aquilo que ele colocar no meu coração. Eu não sou nenhuma, como é que fala, celebridade, quase ninguém me conhece, mas não importa. Importa que quem está aí do outro lado, seja tu quem for que está ouvindo o que eu estou falando, é isso que importa. Que 1, 2 sejam alcançados. Não importa se eu tenho milhões de seguidores ou se eu tenho 1 ou 2. Então, importa é fazer a vontade de Deus. É fazer aquilo que o papai está colocando no meu coração. E então, a terceira coisa foi então isso que eu pedi, eu agradeci por ter voltado. E aí eu orei ali, cantei louvores, agradeci ao Senhor e abri a palavra e Deus me deu naquela palavra em que ele diz assim, paz seja convosco. E falou mais algumas coisas e tornou a dizer, paz seja convosco. E eu disse, obrigado, papai. Só que ele disse assim para mim, aquele que tu perdoar será perdoado. E aquele que tu reter o perdão será retido. E daí eu fiquei assim, mas quem será? O que? Quem é que eu não perdoei? Papai, me ajuda. Espírito Santo, me mostra. E comecei a pensar em algumas pessoas, né, que nessa vida toda a gente tem nossos, né, alguma coisa que aconteceu, ou que nós ferimos alguém, ou que alguém nos feriu, amigos, parentes, família, enfim, todos. Então eu comecei a perguntar, fulano, beltrano, ciclano, mas eu já perdoei, enfim, comecei a falar. Aí passando-se alguns dias, né, aconteceu um caso e que eu mandei uma mensagem para uma pessoa. Eu vi algo que essa pessoa fez para mim e eu mandei para essa pessoa. Isso aqui foi uma lembrança do que tu fizeste para mim e que muito me machucou, me magoou e tal. Só que após eu mandar isso para essa pessoa, eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E aí eu me senti chateada. Eu digo, meu Deus. Aí tá, fui pro quarto, pedi desculpa pra Deus, perdão, pai, porque eu fiz isso. E aí eu comecei a chorar e aí Deus me mostrou que eu tinha uma raiz de amargura no meu coração e não sabia. De uma pessoa que me fez muito mal, uma pessoa me fez sofrer muito. E o pior de tudo não é quando uma pessoa que tu não ama ou que não é tão importante para ti te faça alguma coisa, mas sim quando tu ama, quando tu quer muito, né? Aí aquela pessoa, quando ela faz algo, nossa, dói muito mais do que se fosse alguém que, um amigo, ou alguém distante, ou apenas um colega, ou apenas alguém conhecido. É por isso que Deus fala que os nossos piores inimigos são os nossos próprios familiares. A palavra de hoje diz, cuidado. Os teus inimigos são os próprios da tua casa. Deus já fala isso. Então, eu acredito que seja nisso que o Senhor quer falar. Porque quando eles ferem e a gente luta muito para perdoar. Só que isso estava escondido. E eu não sabia. E Deus, papai tão bom, tão querido, me fez saber.
né? Fez eu descobrir. A palavra de Deus diz assim: expurga-me meus erros que me estão ocultos. Quer dizer, arranca, tira aquilo que está oculto, que eu não sei, que eu não lembro. E Deus falou, cumpriu a sua palavra, me mostrou que era. Eu pedi perdão para Deus, pedi para Ele me arrancar isso do meu coração, então tirar isso de mim. E aí, passando os dias, eu falei para a pessoa que eu ainda tinha, né, algo no meu coração, uma raiz de amargura que tinha ficado. E falei para a pessoa por quê, mas pedi perdão para ela por estar sentindo isso. E eu me senti tão bem. Então eu quero que vocês saibam que esse meu testemunho, eu estou dando um alô para voltar, né, para as redes sociais, para falar a palavra, mas eu também estou dando um pouquinho do meu testemunho de vida, porque a palavra de Deus diz que os profetas, eles eram sujeitos às mesmas coisas que nós. Elias, Eliseu, Moisés, Samuel. Nós não somos santos. Santos são o Senhor Jesus, nós temos falhas, nós erramos, pecamos. E Deus é misericordioso porque todos os dias a sua misericórdia se renova a cada manhã. E a palavra ainda diz, se não fosse isso, nós seríamos consumidos. Por quê? Porque a gente é falho. Então, olha só, eu vim de uma cirurgia, então é um novo tempo para mim. E eu não podia viver esse novo tempo com essa raiz da amargura dentro do meu coração, sem saber, sem perceber. Então Deus me revelou, então eu quero compartilhar isso contigo, meu irmão, minha irmã. Vamos estar perguntando para Deus se tem alguma coisa. Inclusive eu orava dessa forma, eu dizia, Pai, expurga-me. Quando eu dizia assim, me perdoa os meus pecados, papai. Os que eu lembro, os que eu não lembro, me expurga, porque a tua palavra diz, expurga-me os que estão ocultos. Eu orava dessa forma. Que possamos continuar orando dessa forma. Porque na vida as pessoas nos ferem, elas nos, infelizmente acontece. Nós ferimos pessoas, pessoas nos ferem, e que a gente possa estar perguntando para Deus sobre isso. Amém, queridos? E dar satisfação para vocês, que eu fiquei tempo sem estar nas redes sociais por causa dessa cirurgia, e também, que Deus, pela sua misericórdia, me trouxe de volta para casa e me deu a oportunidade de estar falando com vocês novamente, conversando com vocês e falando aquilo que está no meu coração, que o Senhor coloca para me falar com vocês. Amém, amados? Então, é isso. Estou de volta, agora com o coração limpo e cuidando para não sujar ele e nem sujar o de ninguém, né? Pedindo perdão quando for preciso. Porque não é só as pessoas que pedem perdão para nós, precisamos pedir perdão para os outros também. Ter humildade de saber, poxa, eu falei algo, eu fiz algo, ou eu deixei de fazer, e chegar para a pessoa e dizer perdão, né? E, enfim, e também esse negócio da internet, né? Cuidado, cuida, analisa, chega em casa, tu trabalha, vê o que teu filho tá vendo, o que a tua adolescente tá fazendo, o que eles estão curtindo, vai lá ver o histórico e ver o que eles estão clicando, enfim. Cuida dos teus, porque a palavra de Deus diz que quem não cuida dos seus é pior que o ímpio. E cuidar não é só da comida, não, e roupa. Cuidar em tudo. Cuidar é antes de ir para o trabalho, dizer, Pai, eu vou para o meu trabalho, mas que o Senhor me cuide a mim e a minha família. E eu repreendo no nome de Jesus todo mal. Porque tu, Satanás, não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha vida e nem a minha família. Tu é um derrotado em nome de Jesus e eu te repreendo. E eu abençoo o meu dia, o dia da minha família. Os estudos dos meus filhos, o trabalho da minha esposa, o trabalho do meu esposo. Abençoa a tua casa, a tua vida, a tua família. Cuida dos teus. Papai disse que quem não cuida é pior que o ímpio. O ímpio é aquele que não conhece Jesus. Imagina a gente que conhece, se não vai cuidar de nós. Meu filho sai para ir pro mercado, pai, abençoa ele. Vai junto, vai na frente, abençoa aí, dá volta dele, traz ele em segurança. Pai, mostra as promoções para ele, mostra o que é melhor, o que é bom. Ah, meu Deus, eu já faço a minha oração assim, ó. Senhor, protege meu filho, o Fábio que vai pro trabalho, o Márcio que tá não sei onde, o Júlio que tá no... E vou pedindo por todos os meus filhos. Abençoa minha netinha que tá indo pra escola, que tá em casa.
Eu cuido dos meus. Ai, tá se gabando? Não. Eu tô fazendo aquilo que o papai manda e eu tô passando para vocês. Um dia eu não fiz, eu não fazia, mas aí Deus me despertou, me ensinou, né? Então, eu tô passando adiante. Como um dia foi passado para mim também. Então é isso, meus amados. E eu gostaria de falar, antes de terminar esse vídeo, uma coisinha rapidinho sobre a palavra de Deus, que diz bem assim, ó, em 1 João 3, está escrito assim, ó, veja quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos chamados de filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele está, tem essa esperança. Portanto, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis, ele que se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, mas nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e não o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nesse momento. É o recado do coração de Deus, que venhamos a nos amar, a não pecar, porque quem vive na prática do pecado, né? O que nos separa de Deus? A palavra de Deus já diz, o que nos separa de Deus é o pecado. Então que possamos estar, né, pedindo para Deus, expurga-me os que me estão ocultos. Me ajuda, Pai. Essa palavra diz, ser santo porque teu Deus é santo. Ai, mas como que eu vou ser santo? Não, a gente nunca vai conseguir ser santo, porque santo é só o Senhor. Mas a nossa busca em não pecar, em ser bom, em fazer as coisas de Deus, é isso que agrada ao Pai. É isso que nos faz Ele olhar a nós com graça, por buscar isso. Né? Não é assim, eu pequei, fazer o quê, né? E pecar de novo, continuar pecando, não. É se arrepender, é ter um coração contrito, dizer, Pai, não deixe, me ajuda. Não deixa eu praticar mais isso. Eu pequei uma vez, pequei 2, 3, 5, 10, a mesma coisa, mas eu continuo pedindo, eu não quero fazer. Me ajuda, eu não quero. Pai, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente é sincero. Por isso que ele diz assim, os fortes têm que ter misericórdia dos fracos. Porque tem gente que consegue mais rápido, outros não. E vamos orar uns pelos outros. Vamos amar uns aos outros. Porque somos filhos de Deus. Amém, queridos? E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Graças a Deus.